Olá, sejam muito bem-vindas ao Externaliza, o podcast que existe para a gente colocar de dentro para fora tudo para inspirar, motivar vocês. E nós estamos, não poderia ser diferente, no Outubro Rosa. E a nossa série agora chama-se Rosa, cuide-se de dentro para fora. Porque não adianta. Muitas vezes nós temos que trabalhar as nossas emoções. E já vamos começar com uma convidada poderosa. E o tema vai ser o quê? O que vi da vida antes dos 50 anos. E aí eu estou falando com a Solange Zanetin. Seja muito bem-vinda. Ju, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, ainda mais neste mês tão significativo para todos nós. É bem como você falou, né? Quando a gente cura por dentro, modifica as coisas no nosso exterior e a vida vai caminhando mais leve. Gratidão pelo convite e espero contribuir com todos vocês. É isso aí. E claro que esse programa existe com parcerias. Não poderemos deixar de falar da Crave Rosa. Gente, nós estamos aqui, ó. Hoje é eu e a Sol, hein? Estamos trabalhando no blazer, na alfaiataria, sempre elegantes. E quem trouxe esse look pra gente foi Crave Rosa. Crave Rosa tem loja tanto em São Miguel como em Suzano. E vocês acham no Instagram craverosa.story. Porque eles fazem também as vendas online. Então segue lá, vocês já vão ter assim vários looks que as meninas arrasam postando ali diariamente, tá? E se a gente for falar de composição de roupa, logicamente que o look precisa de um acessório. Então vocês sabem que eu estou falando de Inspirações JE. Então, ó, tô aqui trabalhada no rosa. Linda! Vocês sabem que eu sou toda colorida. E aí, a Inspirações JE traz aí essas peças feitas à mão, um brinco de resina que vai valorizar o look de vocês. E vocês lembram, né? O Externaliza dá 15% de desconto aos nossos ouvintes. E as compras acima de R$80, vocês ainda ganham, ó, um copinho personalizado. Então, chame a Rizelma. E depois posta pra gente ver também a compra de vocês. Também estamos falando da Clínica Nova Odonto, a clínica que eu faço parte em Poá. Lá a gente tem um atendimento de criança até idoso, todas as especialidades. Então, precisou de dentista? Lembra da gente, que você vai ser muito bem atendido. E por último, temos Tudo Consumidor. A gente fez uma entrevista com a Camila e vocês viram que tem sim uma nova chance aí para limpar o nome de vocês. Consultem como funciona com ela e no final, gente, tudo dá certo, não é só? É isso aí. Então, sua vida financeira tem chance de ser recuperada. Claro que a gente tem que agir com sensatez, mas é um novo recomeço. Então, se você tem problema com SPC, Serasa, procura a Camila. Todos estão descritos aí na descrição do episódio, certo? Todos os contatos, vocês podem chamar a gente, tá? Então, vamos lá. Estou falando com a Sol. A Solange Zanetin tem 50 anos, é casada, arquiteta e corretora de imóveis, palestrante, autora de um livro que a gente vai conhecer aqui. E ela gosta muito de curtir uma praia de Santos. Eu adoro o calçadão de Santos. Mais que a praia, Sou apaixonada. Viu? E ela tem uma frase que ela carrega com ela, que é: a medida do amor é amar sem medidas, que é do Santo Agostinho. Então, Sol, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Acredito que a gente vai começar, e eu quis abrir a série com você, porque a gente sabe que se a gente não cuidar das nossas emoções, nada flui na nossa vida. A gente sabe que o intuito aí do Outubro Rosa é focar na prevenção, né, do câncer de mama, para a mulher olhar mais para si, mas se a gente não tiver autoconhecimento, muitas emoções ficam aqui dentro e pode sim somatizar e virar doenças, né? Então eu quero começar com a primeira pergunta para você. Eu quero que você aí no auge dos seus 50 anos fale por que a gente demora tanto para encontrar a nossa identidade, a verdadeira identidade. Olha, Ju, nós demoramos, sabe por quê? Porque nós temos medo. E como diz uma mentora minha, a doutora Carla Moura, o medo ele impede a conexão de nós com nós mesmos e o pior, o medo impede a nossa conexão com a vida. Então veja bem, quando a gente tem medo, e não é confortável olhar para o nosso medo, não é confortável dizer que temos medo. É constrangedor,
em outras situações pode ser humilhante. Então nós nos guardamos, revestimos a nossa melhor máscara, ficamos com o medo ali guardado e todo o nosso potencial está guardado ali com aquele medo. Mas quando a gente decide mexer nisso tudo que está guardado, que são coisas ruins, na verdade, que estão guardadas, e a gente resolve arrumar, vamos falar que é uma gaveta, e a gente resolve arrumar essas gavetas, sim, tem coisas que ali você vai ter que colocar realmente para fora, que não cabe mais naquela gaveta, e aí sim as coisas vão ficando organizadas. E quando as coisas se organizam por dentro, elas automaticamente se organizam por fora e nós conseguimos externalizar aquilo que só nós tínhamos consciência de nós. Ou nem tinha, né? Exatamente, ou de repente nem tinha. Sim. No meu caso, Ju, eu tinha muita consciência do meu potencial, daquilo que eu queria fazer, mas o medo me impedia demais. Então, quando a gente cura essa emoção, porque é fato, isso já é comprovado, que as nossas emoções desordenadas vai nos mutilando internamente e resulta numa doença, né? Sim. É comprovado que vários históricos de câncer é por conta das emoções, né? Infelizmente, porque vai somatizando e vai ficando um empilhamento ali de coisas e a pessoa muitas vezes está sofrendo sozinha. E a grande sacada é, nós temos pessoas de escuta de qualidade e sigilosa que pode nos auxiliar, que estão aqui para nos auxiliar. Um podcast igual o seu é uma porta para auxiliar muitas pessoas. Sim. Uma frase, por mais que nós achemos simples, ela vai curar. Eu, Ju, estou casada há 20 anos, eu não consegui engravidar. Por muitos anos foi um sofrimento também a questão de não ser mãe, haja vista que ser mãe era um sonho meu de infância. Uhum. E aí eu li uma frase que dizia assim: gerar não é a única maneira de nós nos mostrarmos fecundos. Então gerar não era a única maneira que eu tinha de me mostrar fecunda. Nossa, uma frase bem certeira, né? Bem certeira. E essa frase me curou. E talvez quem escreveu, que eu nem lembro o artigo, que foi, eu estava lendo alguma coisa sobre fecundidade, certamente alguma coisa nesse sentido. Mas quando eu li essa frase, parece que um céu se abriu. E aí eu olhei para mim e falei, então eu preciso deixar um legado. Qual que é meu legado? E quando eu sempre pensava em deixar um legado, em fazer alguma coisa, era como se tivesse um muro na minha frente, Ju. Um muro que eu não tinha força nem condições de transpor. Era como se eu chegasse naquele muro e acabasse as minhas forças. E essas forças eram o medo, que estava tão enraizado. Então nós temos que olhar para essas raízes, como eu disse, com profissionais qualificados e nos dar essa chance. E eu acho que o pior sentimento que existe, e aí nós temos isso em comum, é você saber o seu potencial e você não conseguir atravessar essa porta. Porque eu cresci ouvindo, nossa, você tem tanto potencial. Nossa, você... Então, assim, eu sempre pensava, parece que as pessoas enxergam em mim o que eu não enxergo. Porque, eu tenho esse potencial, mas como que eu vou transpor isso? Porque as dificuldades, elas vêm, uma em cima da outra. Então, eu quero aproveitar e já perguntar para você, como que foi esse caminho de descoberta? No que você se frustrou? Que você se sentiu perdida? E como você descobriu o seu propósito? Olha só que bacana. Então vamos lá. Eu retorno aí para 2017. 2017 eu tinha 33 anos. E até os 33 anos, por conta de situações sofridas na infância, o que acontece com a gente na infância não fica na infância. Nós vamos crescendo e somos um adulto com a criança interior ferida. Então, com essa minha criança interior ferida, parecia que eu chorava o tempo todo internamente. Por fora, eu era a pessoa mais sorridente, a pessoa mais alegre. Eu era a pessoa da roda que alegrava todo mundo. A piadista, a feliz. Mas por dentro, era como se eu chorasse o tempo todo. Era uma mágoa, uma angústia que me acompanhava e me acompanhou por muito tempo. E aí eu trabalhava, que eu sou arquiteta e corretora de imóveis, trabalhava numa imobiliária e construtora, e o dono pagou para os funcionários um treinamento de liderança. E foi nesse treinamento de liderança que uma ferramenta da neurolinguística fez com que eu ressignificasse essa ferida mortal, que era o medo. E a partir dali, eu me tornei uma outra mulher.
porque aquela dor, aquela mágoa, aquele choro saiu de dentro de mim. Foi algo assim... Você aproveitou muito esse treinamento. Eu me entreguei de corpo e alma. Porque a cura precisa partir primeiro de nós lançarmos mão da resistência. Nós temos que querer de fato. Sabe? Quando a gente quer de fato, por mais que seja algo só nós e o nosso pensamento, eu creio, eu tenho muita fé em Deus, que Ele vai mostrar situações, pessoas que vai nos trazer a cura. Mas nós não podemos ter resistência. Eu não tive nenhuma. Eu me entreguei totalmente naquela dinâmica que nos foi apresentada. E ali eu saí de lá sem aquela mágoa, sem aquela coisa que era desconectada totalmente. O meu interior não tinha conexão nenhuma com o meu exterior. E ali eu vi que foi o início da minha cura. Então a Solange que chorava por dentro e sorria por fora. Começou a chorar por fora. Se eu chorava por fora, eu estava chorando por dentro. Mas jogava suas emoções. Mas né? A hora que eu estava sorrindo por fora, eu estava sorrindo por dentro também. Então começou a ter conexão dos meus sentimentos e emoções. E a partir daí começou a minha busca por mais autoconhecimento, né? Me despertou. Não é uma constante, porque nós somos dotados de muitas emoções, tem toda a nossa questão hormonal. Mas, então eu tive altos e baixos, e na pandemia eu tive um contato mais profundo com o autoconhecimento. E isso, para mim, fez toda a diferença na minha vida. Foi onde me despertou para que eu pudesse fazer tantas outras coisas. E como que você acha que esse autoconhecimento, essa busca, impacta na autoestima da vida da mulher? Muda tudo. Muda tudo. Porque eu vejo muitas das vezes as pessoas fazendo o caminho inverso, né? Quer começar na autoestima, porque a embalagem, né? A pessoa quer melhorar a parte de fora. Mas eu entendo que se você não começar por dentro, uma coisa complementa a outra, né? Sem não dúvida. adianta você se colocar numa embalagem. Que é exatamente isso que você sente. Eu sou só uma embalagem, mas como que tá esse interior, né? Exatamente, porque em muitas situações eu fui, né, frequentava bons lugares, tinha bons amigos, tenho, mas eu me sentia totalmente fora. Eu não me sentia pertencente. E isso era a distorção da minha autoimagem. Então eu poderia estar com a melhor roupa, o melhor sapato, mas aquilo não concatenava com o local que eu estava. Eu sempre me sentia inferior. Então, o complexo de inferioridade era muito grande. Então, era uma distorção profunda da minha autoimagem. Então, quando a gente se cura por dentro, você pode estar com a roupa mais simples. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Veja bem, eu me recordo que quando eu arrumei meu primeiro emprego, eu ganhava ali na época, eu ganhava bem, porque o salário mínimo era R$70 na época, eu ganhava R$350, ganhava 5 salários mínimos na época. Estou falando aí de 95, muitos anos atrás. Mas veja, eu comprometia mais de 30% do meu salário com roupa de grife. Porque a Solange, para estar um pouco próximo das pessoas com quem ela andava, não era a Solange, era a roupa de grife dela que ia fazer a diferença. Então, eu estava fazendo o contrário, era o exterior, mas não comunica, não adianta. Não comunica, não reverbera, porque, olha, hoje eu nem compro roupa de marca, apesar que hoje eu estou aqui de... Crave rosa. Crave rosa, olha só. Lindíssima com esse blazer aqui. Então, antes, eu podia estar simples, mas eu estava bem. Me sentia, hoje, né? Me sinto pertencente. Fico nos lugares que eu quero estar, né? Se não está confortável para mim, porque a gente vai mudando, a gente vai se tornando um pouco mais seletiva. Então, tem lugares que já não faz mais sentido, né? Você seleciona mesmo onde você quer estar e você quer estar no meio de pessoas que possam agregar na sua vida de alguma forma. E a busca também é de que nós possamos agregar na vida das outras pessoas. Então, já não me sinto mais fora, esse peixe fora d'água, sabe, Ju? Mas começou quando? Quando essa autoestima, de fato, começou por dentro. Quando as coisas modificaram, se transformaram no meu interior. Para nossa ouvinte, o que é autoestima? A autoestima é você própria se amar, se olhar com amor, com cuidado, se estimar. É você com você. Então, isso diz respeito a nós.
Porque quando nós não temos essa conexão de nós com nós mesmos, as coisas ficam totalmente fora, até do nosso controle. Então, a autoestima é nós nos amarmos, termos este auto-amor, olhar para nós mesmas. E eu vou falar aqui uma vez, eu fiz uma ferramenta, participei de uma ferramenta, que nós tínhamos que pegar um espelho e olhar nos nossos olhos. Quando eu fiz essa dinâmica, que eu olhava no meu olho, eu só via dor. Ali eu estava de frente com uma pessoa que não tinha autoestima. E outro dia, num outro evento, fizeram essa mesma dinâmica. Na hora que eu olhei, assim, automaticamente eu já abri um sorriso e falei, meu Deus, eu me amo, eu sou perfeita, eu sou linda. E não via mais a dor nos meus olhos. Isso é autoestima. É interessante porque a gente está aí no Outubro Rosa e a campanha é justamente para a mulher se auto-tocar, né? E você vê como que é. A mulher, muitas das vezes, ela é a mãe, ela é a esposa, ela vai vivendo para os outros, né? E ela esquece de se olhar, tanto a parte física como a parte emocional. Eu vejo, pela minha experiência, dentro desse meu processo de busca de autoconhecimento, uma das coisas mais difíceis é o amor próprio. Que é aquilo que a gente precisa ter, de fato, em primeiro lugar. Porque se eu tenho que amar o outro como a mim mesma, como que eu amo o outro estando destruída? Uhum. Então nós temos que praticar o auto-amor, o autocuidado, a autoestima. Sim. E o amor próprio. Então, Ju, nós temos que ter esse zelo e esse cuidado. Quando eu entendi que cuidar de mim mesma não era egoísmo, pelo contrário, era eu buscar o melhor para mim, para poder oferecer o melhor para o outro, mudou, foi uma chave que virou. Então, assim, a demanda para nós mulheres é muito alta. Sim. Né? Eu não tive filho, mas meu marido tem 2 filhos. Eu tenho 2 enteados. Uhum. Hoje são 2 homens, porque eu estou há 20 anos com meu esposo. São 2 homens, o Igor e o Raulzinho. Então, quando eu comecei a me relacionar com meu esposo, eles eram crianças. Então, eu tive que cuidar deles também. Cuidar da casa, cuidar do marido. Fiz outros cursos, que depois eu fiz filosofia e teologia também. E aí, todo aquele processo que eu fui... todo o meu processo de transformação me levou para outros lugares. Então, a mulher vai viajar, eu ia viajar, mas preocupada para deixar as coisas organizadas em casa. Mesmo que meu marido não me cobrasse, nós temos que tomar cuidado, senão a gente fica nesse lugar dessa autocobrança. Isso gera muita ansiedade na gente. Uhum. E essa ansiedade traz dor. Então, quando eu me via nessa autocobrança, eu falava, opa, respira, calma, você não precisa dar conta de tudo. Quando a gente entende isso, que nós não precisamos dar conta de tudo, a gente respira. Né? É uma libertação. É uma libertação. Quando eu vejo que eu estou pilhada mesmo, que eu entro nessa coisa de ansiedade, falo, tem muita coisa que eu tô achando que só... Aí eu saio também daquele meu perfil controlador, né? Uhum. Que faz parte de mim também. Então, delega, pede ajuda, sai desse lugar. Porque senão a gente não dá conta. A gente fala muito, em quase todos os episódios, sobre isso, e principalmente quando a gente tá falando de episódios para mulheres, que por isso que a gente vê tantas mulheres amargas, aflitas, dando ferroada mesmo nos outros, porque elas estão machucadas, né? E muitas das vezes elas têm um grito de socorro, mas elas não pedem o socorro, né? É a gente que tem que falar, olha, estou precisando, não quero levar isso sozinha, tenho um companheiro para dividir também as coisas, né? Exatamente. Então, eu acho que a mulher moderna, ela se põe cada vez mais nesse lugar, né? Vendeu-se isso, a guerreira, a que resolve tudo, e aí nisso a mulher foi se perdendo também dela mesma, né? E da sua própria feminilidade, né? Sim, verdade. E aí você falou, eu tive um caminho de cura, né, interior, e aí assim você entendeu que você poderia começar a ajudar as pessoas. Então eu quero que você conte aí pra gente um pouquinho sobre como surgiu o projeto Entre Nós, como que ele funciona, como a mulherada consegue participar. Olha, foi bem interessante, porque quando a gente consegue se curar e externaliza o nosso potencial que a gente sabe, né, que tem, ou quando não sabe ainda, a gente descobre que tem, a gente entra num fluxo de fluidez muito grande. Então, quando eu vi que
foram curadas várias dores minhas, vários bloqueios emocionais, que eu desbloqueei ali muita coisa. Eu falei, faz muito sentido passar isso para outras pessoas, faz muito sentido. E aí eu comecei a pensar, né? Já tinha amigas também nesse movimento, sempre envolvida com alguém que fazia algum evento, alguma coisa. E eu falei, eu quero ter o meu evento, eu quero ser fecunda, né? Então eu gerei aí o meu evento e eu estava deitada, eu estava indo dormir, na verdade, e sempre perguntando, porque eu tenho uma conexão, uma intimidade com Deus muito grande, né? E perguntando para Deus como que seria o nome desse encontro. E aí uma voz falou ao meu coração, que para mim, pela minha fé, eu entendo que é o Espírito Santo de Deus falando comigo, me respondeu que o nome do encontro seria Entre Nós. Um nome que eu nunca pensei na minha vida. E foi assim também que ele falou comigo do meu livro. E aí já veio um desenrolar com este nome. Porque entre os nós da vida, nós vamos precisar uma da outra para desemaranhar os nós, desatar os nós. Porque entre nós vamos nos fortalecendo, mas não é pela nossa força, é pela força do Espírito Santo de Deus que habita entre nós, essa força maior, que eu acredito muito. Então foi isso que veio para mim na madrugada. E ali eu falei, não vou perder mais tempo e comecei a fazer. Aí eu fiz 4 encontros entre nós, grandes, fiz 2 em Mogi das Cruzes, na minha cidade, fiz um em Maringá, no Paraná, fiz um na Bahia. E depois foram vindo vários eventos. O Entre Nós é um encontro com vários palestrantes e é quase um dia inteiro de palestras. E eu faço minis encontros chamado Café Entre Nós. É mini encontro onde eu mesmo falo alguma coisa, ou da minha história, ou de experiência, porque a nossa experiência ajuda muito as outras pessoas. Ou eu trago um palestrante, um psicólogo, alguma pessoa que tenha algo relevante para poder servir ao próximo. Então, essa estrutura do encontro Entre Nós. Que legal. Mas você tem uma previsibilidade nesses encontros? Por exemplo, o café, ele tem uma rotatividade? O café, o ano passado, eu fazia a cada 15 dias. E aí surgiram novos projetos que eu falei, vou experimentar. Tudo aquilo que está vindo, que faz sentido para mim, Sim. eu vou experimentar. Aí dei uma cortada nessa constância de a cada 15 dias. Mas é um projeto que está vivo ainda. O próximo eu estou combinando para ser em São José dos Campos, ainda nesse ano. Ah, que legal. E aí você vai fazendo a comunicação através das suas redes sociais. Sim, através das redes sociais. Então, ó, já sigam ela. Fala aí o seu @. Solange_Zanetin. Zanetin com 2 T's. @Solange_Zanetin. Me siga aí no Instagram para acompanhar todo esse trabalho. E eu costumo dizer assim, Ju, que não é sobre mim. É sobre o que a minha vida pode ofertar, impactar. É uma vida a serviço do próximo. Então eu costumo dizer que eu que cresci com tanto medo de tudo e de todos, consegui romper esse muro. Imagina você aí, cheio de tantos dons e talentos e com menos medo do que eu. Você vai colocar seus projetos, você vai alcançar aquilo que sua alma e seu coração deseja. Porque o que eu estou realizando são coisas que a minha alma desejava. Né? Ela pede, né? Ela pede. Ela fala, tem alguma coisa a mais aí pra você fazer. Não tem como a gente ficar inerte, ficar parada e fingir que nada está acontecendo. É um chamado mesmo. Sim. Assim como você tem esse chamado de entrevistar pessoas, né? A sua história que impacta vidas. E você vê que nisso é uma rede de relacionamentos muito grande, os seus patrocinadores, quantas pessoas que nós vamos alcançar, Sim. né? Então tudo isso vai formando uma corrente do bem, né? E reverbera e é incrível. E me fala uma coisa, como que veio a ideia do livro? Pois é. E aí eu falei, poxa, tudo isso que eu experimentei tem que ser contado num livro. E nesse processo eu fui me conectando com pessoas que já escreviam livros. Eu falei, eu quero escrever meu livro também. Mas eu queria lançar o primeiro livro no final do ano. E o livro, na verdade, eu queria contar a história da minha mãe. A minha mãe, ela faleceu em 2012, mas uma senhora que teve 14 filhos, que cuidou de 10 filhos, uma mulher que eu nunca vi reclamar.
Eu nunca vi a minha mãe reclamar. Quando eu entro num estado de reclamação, eu falo, opa, para que corre nas suas veias o sangue da dona Severina. Então, para com isso. A minha mãe, ela não reclamava. Então, e quando ela faleceu... Sua mãe era de onde? Nós somos da Paraíba. Nós somos nordestinos. Saíram de lá? Saímos já de lá. com os 14. Com os 10, porque 10. faleceram 4. Aliás, ela veio com 9. O 10º ela teve aqui já em São Paulo. Nossa, aquelas aventuras, né? Do povo nordestino. Do povo nordestino, lutador que vem muito, desbravar, né? Muito, muito, muito. Então, eu tenho muito orgulho dos meus pais, demais. E eu queria contar a história da minha mãe. Porque quando ela faleceu, ela estava internada num hospital público. E o hospital ligou pra gente de madrugada. E aí a gente já entendia que ela tinha falecido. Mas até chegar no hospital, a gente ainda tem uma esperança de que seja outra coisa. Sim. E chegamos lá, e infelizmente foi a notícia do falecimento da minha mãe, e entregaram os pertences que a minha mãe estava numa sacolinha plástica. Na hora que eu olhei aquilo, me doeu tanto, porque eu pensei, como que uma mulher de quase 74 anos, faleceu nova, minha mãe, com um legado tão grande, uma história de coragem, de superação, de resiliência, de tanta coisa, se resume numa sacolinha plástica. Aí eu queria contar, o título do meu primeiro livro era A Vida por Trás da Sacola de Plástico. Eu sempre pensei nesse título. E ia contar quantas histórias a gente não tem por trás de uma sacola de plástico, né, Ju? Quantas histórias? Quantas pessoas foram embora de casa levando o que tinha dentro de uma sacola de plástico? Quantas mães vão no mercado com uma sacola de plástico, querendo comprar N coisas para os seus filhos e vai com aquela sacolinha com metade daquilo que ela previa comprar porque o dinheiro não deu para comprar? Então tem muitas histórias por trás de uma sacola de plástico. E aí, eu estava assim, em julho, dia 13 de julho, estava em casa, falei, eu vou lançar o livro até dezembro, eu preciso falar com a editora para lançar. Você está emocionada? Eu estou emocionada também, Ju. Para lançar o livro até dezembro, dia 13 de julho. Falei, preciso correr. Aí aquela voz me disse, antes dos 50. Aí eu falei, tá bom, Deus, eu entendi. O meu livro vai se chamar Antes dos 50 e eu vou ter que lançá-lo antes de completar 50 anos. Dia 13 de julho. No dia 31 de agosto, eu estava fazendo o lançamento do meu livro. Foi uma correria. A editora foi... Peraí. Você fez o livro em quantos dias? Deu de 13 de julho a 13 de agosto, 30 dias. Até o dia 31 deu o quê? 40 dias, 50 dias? Você não tinha nada escrito? Não tinha nada. Mas tinha tudo aqui, ó. É um computador, né, gente? Na verdade, eu tinha algumas coisinhas que faz parte aqui do final do meu livro, algumas mensagens assim. Eu pensava em alguma coisa e escrevia. E aí eu já tinha algumas histórias... sim, e tinha as poesias. Aí o livro eu entendi que eu tinha que colocar aquilo que eu tinha feito antes dos meus 50. Então, contei a minha história de ressignificação de dor, falo dos meus encontros, conto como eu conheci o meu esposo, conto como eu perdi o medo de dirigir, que eu tinha um medo absurdo de dirigir. Aí coloco as minhas poesias, né? Que eu já tinha poesias escritas. Então, e desenhos também, porque eu faço os desenhos de observação. Você tem poesias de autoria própria. Autoria própria. E aí, tudo isso que eu fiz antes dos 50, um compilado, um resumo, né? Tá aqui no meu livro, Antes dos 50. Posso mostrar? Lógico. Que esse livro com essa capa maravilhosa, essa borboleta, que significa transformação. E eu pensava assim, meu Deus, esse livro era para ter sido lançado muito antes, de repente era um livro dos meus 30 anos, mas a mulher de 30 anos só tinha dor, só tinha feridas emocionais. E aí, antes dos 50, para dizer que é possível sim em qualquer idade. E eu falo aqui uma frase que eu gosto muito. Muito simples, mas nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir. Então, não importa a idade que você tenha, 50, 60, 70. Eu vejo história de mulheres de 70 anos fazendo tanta coisa, de 80, 90, com tanta vida. Meu Deus, nós temos vida, vamos viver, é tempo e é possível. E aí, veja, porque no dia 17 de setembro eu fiz 50 anos. Então eu tinha que correr. Tinha que ser antes dos 50. Antes dos 50. E aí, aos 50, eu realizei um grande sonho também, que foi comemorar meus 50 anos na Torre Eiffel, em Paris.
Minha Ai, primeira que viagem delícia. para a Europa com meu esposo. Fizemos renovação de votos de casamento na Foi Itália. agora? Foi agora, esse ano. Ah, Fizemos renovação de votos de casamento na Itália. E comemorei como eu tinha visualizado os meus 50 anos na Torre Eiffel. E a Solange, de anos atrás, quando falava de fazer uma viagem para a Europa, a única coisa que eu me falava era: isso não é para você. Porque quando a gente tem a distorção da autoimagem, quando nós temos essas emoções desequilibradas, assim como eu falo no meu livro, sonhar, a gente sonha, mas logo de imediato já tem aquela voz que fala: não é para você, esse sonho não vai se realizar. E quando a gente desbloqueia, entra no fluxo natural da vida, porque de fato as coisas são naturais, até aquilo que a gente nem ousou sonhar acontece. é isso mesmo. Pena que a gente só descobre isso lá pros 30, 35, 40. É, parece porque a que... gente é fruto das nossas dores também, né? Exatamente. A dor, a gente evita a dor, mas a dor, ela faz parte do processo de crescimento. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Mas que o despertar, independente da idade que você esteja, que o despertar venha. Eu desejo que as pessoas saiam desse lugar de resistência, que confiem mesmo. Já pessoas vieram confidenciar coisas para mim que dentro de toda a estrutura dela achava que era coisa, um bicho de 7 cabeças, sabe? E com medo e guardando aquilo. Eu falei, nossa, isso não é nada. Eu acho que a coisa mais importante pra gente é o id, né? Sim. É se pôr em movimento. É. Você vai. E aí, como o próprio Deus falou pra Josué, né? Seja forte e corajoso. E vai. E vai. Então, aproveitando, eu quero que você fale um pouco como que, para você, essa conexão, essa fé faz a diferença na vida das pessoas. A fé faz toda a diferença. Porque eu até vi uma postagem do Dave Leonardo, ele falando assim: olha, você faz a planilha da vida, você, mais ou menos isso. Você faz a sua agenda, você faz não sei o quê. Vamos falar da planilha financeira. Você marca tudo ali. Mas deixa uma planilha em branco, deixa ali uma linha em branco, uma coluna, para que ali aconteça o extraordinário de Deus na sua vida. E essa viagem para a Europa, minha com meu esposo, foi algo extraordinário. Porque eu tinha me visualizado na Torre Eiffel, comemorando meus 50 anos, no início do ano, em janeiro. Uhum. E eu falei pro meu marido: nós vamos comemorar meus 50 anos na Europa, em Paris. Ele: meu Deus, então vamos. E aí, chegou junho, cadê? Nada de passagens comprada, nada. Eu falei: Deus, eu visualizei muito claramente eu na Torre Eiffel, à noite, ela toda iluminada, comemorando meus 50 anos. Mas se for da sua vontade mesmo, até o dia 30 de junho, as passagens têm que estar compradas. Ju, isso era dia 26 ou 27 de junho, salvo engano. No dia 28, no dia seguinte, foi coisa assim. Falei com Deus, no dia seguinte, estávamos com a passagem comprada. Sabe quando chega aquele cliente que te pede um orçamento, você dá o orçamento, ele não questiona o valor, Fecha na hora. pede o seu Pix. E foi muito interessante que eu passei o Pix e falei para ele: não deposita, porque eu só recebo depois que a gente assina o contrato. Uhum. Notificação do Pix na conta. Então, sabe aquela linha, aquela coluna? Deixa em branco, porque é o extraordinário de Deus. Mas para isso nós temos que acreditar, confiar e descansar. É verdade. E estar no caminho, né? Estar Porque no caminho. eu até vi algumas críticas, eu assisti esse podcast do Dave, né? E vi muitas críticas em relação a esse corte que fizeram, falando: então é assim, eu vou fazer qualquer loucura e vou colocar na mão de Deus. E aí eu até dei risada, né? Porque quem assistiu o podcast inteiro entendeu o que ele quis dizer. Claro. Né? Ele estava falando de um movimento de Deus, numa coisa da obra de Deus. Sim. Não é aquela coisa: não tenho dinheiro para comprar casa, vou ali, em nome de Deus, comprar uma casa. Não, tinha uma história, tem todo um contexto de fé, de oração, sim, de busca, tem toda né? a intimidade, tem a busca ali diária. E a gente sabe que quem se entrega, confia e descansa nele... Exatamente, tem que ter relacionamento. Sim, sem dúvida, é o primeiro. Sim. É o primeiro relacionamento que a gente tem que ter.
todos os dias, né? Porque quando ele fala, vai no teu quarto e fala com Deus no seu silêncio e ele vai te honrar publicamente, é isso. E você sabe que na origem da tradução do vai para o seu quarto, esse quarto, na tradução, no original, é como se fosse um quartinho de bagunça e, na verdade, é aqui dentro. Olha para o teu interior, sabe? E convida a Deus. Isso aqui vai se transformar. Então, tem coisas realmente que muitas pessoas não vão experimentar porque não acreditam. O extraordinário acontece para quem acredita, confia e descansa. Fique em paz, que talvez para você não aconteça. Mas para você que decidir confiar, fazendo a sua parte. Porque às vezes a pessoa acontece algumas coisas, porque foi Deus que quis, sim, e usam isso como desculpa, fica ali, continua naquele lugar confortável. Não. Precisa da nossa ação, precisa do nosso trabalho, mas o extraordinário é com ele. Confia. Mas assim, não é... O pessoal que não acredita e não sabe, mistura, não experimenta, né? Acaba misturando as coisas. Sim. Eu confio em milagres, eu confio no extraordinário e confio mesmo e experimento. É isso mesmo. E o que a gente recebe aqui no podcast sempre, e é algo que eu escuto todos esses meses que a gente tem o podcast, é as pessoas admirarem, né? Nossa, Ju, que legal, você grava podcast. Acho que você também já ouviu. Nossa, faz palestra. Mas eu vejo que uma coisa que barra muito as pessoas é a vergonha. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é a vergonha e como as pessoas perdem ela? A vergonha é a necessidade de aprovação. Tudo aquilo que você vai fazer precisa ter uma pessoa te aprovando. O meu livro, tão genuíno, tão da minha alma, eu escutei pessoas próximas falando, ela viaja na maionese. É louca. Gente, quando a gente entra nesse processo de ser quem de fato somos na essência... Por que ela está fazendo isso? Por que ela está fazendo isso? A troco de quê? Não. Mas é porque as pessoas nos julgam com os medos delas e da forma que elas se olham. Perfeito. Se ela não se acha capaz de escrever um livro, vai reverberar isso no outro. Então, as pessoas falam dela. Então, primeira coisa, necessidade de aprovação. Perca. Não se curve para que os outros vão falar a seu respeito. Deus conhece o nosso coração, sabe da nossa história e ele vai conduzindo tudo. Obviamente, como a gente falou, com relacionamento, com intimidade, com a nossa confiança, com a fé. E as coisas vão seguindo o seu curso natural a partir da nossa ação. Então, quando a gente se incomoda, uma coisa interessante, eu fiz filosofia e teologia. Filósofos e teólogos são pessoas extremamente inteligentes. Eu falava, meu Deus, eu não tenho essa inteligência toda. E quando eu fui fazer o meu primeiro livro, que de repente eu poderia já ter lançado há um tempo atrás, eu esbarrei, né, quando eu tinha essa necessidade de aprovação, eu ficava preocupada. Se meus professores lessem um livro, o que iam falar? Porque eu não cito filósofos, eu não cito teólogos, eu não cito frases. Tá contando a sua história, né? Estou contando a minha história. Sim. Né? E tem uma frase, salvo engano é do Jung, e ele diz assim, que as questões filosóficas não nos impeçam de fazer aquilo que é simples. Em outras palavras, é isso que ele quis dizer. Porque, de fato, a nossa vida acontece no simples. Um dia eu estava pesquisando como se faz pipoca. E eu encontrei várias receitas na internet de como se faz pipoca. Para você pode ser simples fazer pipoca. A minha pipoca sempre queima ou fica ruim. Ainda bem que a pessoa que colocou ali a receita de como fazer pipoca não achou aquilo algo bobo e algo simples, porque da forma que me ajudou, deve ter ajudado muitas pessoas. Então não se incomode. O seu simples, aquilo que você acha básico, é cura para a vida de outras pessoas. Eu que tinha tanto medo de dirigir, tem mulheres que falaram que dirigem a partir de terem ouvido o meu testemunho. Que legal. Pensa, se eu não abro a minha boca. Então, assim, perca a necessidade de aprovação. Não se incomode com o que os outros vão falar a seu respeito. Faça 3 perguntas. Aquilo que você quer fazer, se você é uma pessoa de fé como eu e tem intimidade com Deus, vai ferir a sua intimidade com Deus? Não. Vai ferir a sua integridade pessoal? Não. Vai ferir o seu relacionamento com os outros? Também não. Então vai. Eu faço essas 3 perguntas. E aí o que os outros vão falar? Vão falar sempre. Não se incomode. Cuide do seu interior, da sua mente, do seu coração,
da sua intimidade com Deus e vai. Não se incomode, porque falar... E outra coisa, a gente vai escutar as piores coisas de pessoas que sentam na nossa mesa, que comem com a gente na nossa mesa. Apenas ame. A frase que eu te passei, de Santo Agostinho. Qual é a medida do amor? É amar sem medida. Ame. Porque quando a gente está curada no interior, Juliana, a gente não se incomoda. Não se incomoda com o que os outros vão falar. Não se incomoda. É a nossa história. E a nossa história nós não podemos delegar para ninguém. Como a Juliana, uma mentora minha de Brasília, falou, Juliana Guimarães. E eu devo muito a ela. Essa mulher me desbloqueou muito. Quem delega, quem deixa a vida sob os cuidados dos outros, se torna o idiota da vez. Porque você não vai ter domínio sobre sua própria vida, gente. Nós precisamos dominar a nossa própria vida, a autorresponsabilidade, né? Temos que nos olhar com amor, ativar a nossa potência e fazer as coisas e sermos responsáveis. E tocar a vida. Não se incomode com o que os outros vão falar. É isso mesmo. E quem convive com a gente, não tem jeito. A pessoa, ela conhece a nossa versão anterior, né? E ela sempre vai querer te estar lembrando desse passado. Ela sempre vai pegar... Mas eu conheci você assim, assado, você tinha vergonha. O que aconteceu com você? Então, gente, não é sobre pessoas. É normal isso. É até esperado, né? Mas é sobre propósito, é sobre evolução. Tem pessoas que estacionam numa única estação. Tem gente que busca a transformação, a busca interior de cada pessoa, né? E uma dúvida minha. Você falou assim pra mim que você fez filosofia e teologia. Essas duas coisas... elas se contradizem ou não? Olha, é muito louco. Filosofia e teologia é muito louco, mas eu indico para todos. Indico para todos. Elas se complementam. Elas se complementam. Porque tem muitos filósofos cristãos também. E assim, quando nós entendemos que cada um tem um pensamento... e que nós podemos nos apropriar daquilo que é bom, que faz sentido, que traz uma lógica para nós, para a nossa vida, siga. Aquilo que não é bom, descarta, né? Tem muitas pessoas altamente relevantes, mas que talvez aquilo que ele fale não dialoga comigo, né? Então a gente tem que seguir. Mas foram 2 cursos que se complementaram, e especialmente a filosofia. Quem puder, faça. É um curso que eu indico para todo mundo. Porque, assim, quando eu estudei, antigamente falava da 1ª à 8ª série, eu nunca tive uma aula de filosofia. Eu fiz um ensino médio técnico, né? Que eu sou técnica em edificações. E depois eu fiz arquitetura. Então, não tive aula de filosofia. Na arquitetura, não tive aula de filosofia. Mas aí, como eu quis aprender mais, foi uma busca pessoal mesmo, né? E até uma pessoa chegou para mim e falou assim, você é louca, você fez... Louca, né? Quando você quer fazer aquilo que você quer para a sua vida, sempre vai ter alguém te chamando de louca, acostume-se. Você é louca, você podia fazer engenharia civil. Você fez arquitetura, não tem nada a ver. Primeiro, não tem nada a ver para quem? Para mim tem tudo a ver. E uma outra pessoa falou assim, você sabe que filosofia e teologia não vai te deixar rica. E aí eu pergunto, qual o significado de riqueza? O que é riqueza para você? Nossa. Conhecimento para mim é uma grande riqueza. Com certeza. E é assim, um valor, né? É um valor muito alto. E é um valor que não se paga com dinheiro. Exatamente, porque tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro, né? Então, quando você entende o valor das coisas e entende qual é o valor para você, você não se incomoda. Sim. Então, assim, foi extraordinário fazer filosofia e teologia. E é muito legal a gente ter uma mulher falando sobre isso. Porque, geralmente, a referência que a gente tem, principalmente de filosofia, são homens, né? São os homens, Muito bacana. Sim, são pouquíssimas mulheres. Assim, se eu ficar falando com você, a gente vai fazer 2, 3 horas de podcast. Ai, que delícia, amo. Então a gente vai ter parte 2, aí a gente tem uns projetos aí. Na verdade, Ju, eu gosto de falar, mas eu gosto mesmo de entrevistar. Eu gosto de estar aí, ó, nesse então, lugar. A gente tem alguns projetos aí, mas a gente precisa já ir encaminhando aí pro final. E eu sempre peço para vocês deixarem uma mensagem final. E hoje não vai ser diferente. Eu quero que você fale com essas mulheres, essas ouvintes. Encoraja essas mulheres a sair da frustração que muitas vivem, né? E ressignificar o seu caminho. Deixa uma mensagem final para elas. Mulher, desperta. É tempo e é possível.
Busque pessoas e profissionais que podem te ajudar, te iluminar, mas não paralise neste lugar de dor. Busque ajuda e vem para o palco da sua vida. Assuma o seu palco. E assumir o palco da nossa vida não é sobre quem brilha mais, é sobre quem brilha no seu palco. Eu desejo encontrar contigo e você falar para mim, Solange, eu estou brilhando no meu palco. Força e coragem. Que linda! Nossa, mensagem assim, ó, de impacto, hein? Se você ainda não pegou, pega tudo que foi falado aqui nesse episódio. Só posso agradecer a sua presença. Tenho certeza que Deus une propósitos e virão muitas coisas aí pela frente. E a gente vai deixar na descrição o jeito que o pessoal te acha, mas repete como eles te encontram no seu Instagram, nas redes sociais. O Instagram é @Solange_Zanetin. Zanetin com 2 T's. Me acha lá, me segue. E N, né, no final. N de navio no final. Me sigam para a gente trocar ideias. A minha vida está a serviço e é o que eu peço para Deus, para Ele me usar. Porque quando a gente entende que a nossa vida está a serviço do próximo, é a gente experimentar coisas de fato extraordinárias. Não retenha tudo aquilo que você sabe, que você pode transbordar na vida do outro, cooperar, contribuir. Porque, Ju, tem muita gente que acha que nós estamos aqui para competir. Sim. Não, nós Principalmente estamos... as mulheres, né? Tem isso, infelizmente. Nós estamos aqui para cooperar. Quando nós entendemos o nosso lugar no mundo, menina, vira o jogo. É uma dando a mão para outra e só evoluindo. Então, assim, convido vocês a curtir o nosso episódio, compartilhar. Você ainda não se inscreveu? Então agora é a hora de você se inscrever nesse canal. E assim, espalhem essa mensagem. Você tem uma mulher aí que foi para sua cabeça, caramba, ela precisa dessa mensagem de fé, de autoestima, de propósito, de identidade. Manda para essa mulher. E a gente quer os comentários aqui, o que vocês acharam, como transformou a vida de vocês. Vocês viram que o símbolo dela é uma borboleta. É sair do casulo e viver a sua transformação. Então convido vocês a compartilharem muito esse episódio e a gente decidiu realmente começar a série falando de dentro para fora. Vamos arrumar essa casinha aí dentro, que vocês vão ver que as coisas fora começam a fluir. Gente, um beijo, Sol. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu vejo vocês no próximo episódio. Nossa, que você fala, hein?